Nosso entrevistado de hoje é o professor José Marques de Mello, presidente e fundador da Intercom. Pesquisador da CNPq e autor de vários livros, Marques de Mello é um ferrenho defensor das causas da boa comunicação. Professor Marques de Mello, seja bem-vindo aos estúdios da UFPR-TV. Eu que estou contente de estar aqui hoje. Queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor o que é a Intercom. A Intercom é uma sociedade civil sem fins lucrativos, mas talvez pudesse dizer melhor que ela é uma associação acadêmica. Certo. Ela reúne pesquisadores de comunicação de todo o Brasil, das áreas de jornalismo, relações públicas, rádio e televisão, publicidade e propaganda, em suma, todo esse universo da comunicação de massas. E ela foi fundada em São Paulo em 1977 e tem atividades contínuas nesses anos todos, realiza congressos anuais, simpósios, publica livros, realiza seminários. Em suma, é uma entidade acadêmica de natureza nacional, porque está presente no país inteiro, mas ao mesmo tempo que estabelece a conexão entre o Brasil e as comunidades científicas de comunicação de outras partes do mundo. Certo. Essa relação se dá exclusivamente no meio acadêmico ou também no mercado profissional, no mercado de trabalho? Nós temos, na verdade, duas fases na vida da Intercom. No início, ela era uma entidade que fazia ponte entre a universidade, as empresas, o mercado de trabalho. Lamentavelmente, nos últimos anos, ela foi se academicizando muito. Certo. Ela é uma entidade acadêmica, mas eu entendo que a boa academia é aquela que se comunica bem com a sociedade. Correto. Então, nesse momento, nós estamos numa fase de, digamos, resgate das origens, das raízes, e procurando transformar a Intercom num fórum de debates com a sociedade. Os eventos que nós estamos promovendo este ano, todos eles envolvem a presença de profissionais, de empresários. Por exemplo, no nosso Congresso de Brasília esse ano, vamos tratar do tema Estado e Comunicação em setembro, primeira semana de setembro. Nós estamos convidando não só agentes do Estado, mas também de empresas da Rede Globo, da Editora Abril, de várias organizações. E esperamos incrementar essa maior presença dos profissionais da comunicação na Intercom. Criamos até um espaço para isso. Bacana. Nós vamos iniciar esse ano um evento chamado Altercom. Altercom. Altercom, jornadas de debate sobre processos comunicacionais alternativos e inovações midiáticas. Tá certo. Exatamente para que os profissionais e os empresários se sintam tranquilos de ir lá apresentar as inovações das suas empresas, os jovens profissionais mostrar, digamos, o talento que eles têm, que muitas vezes não há espaço para isso. Quantas universidades participam desse grupo? Olha, na verdade a Intercom é uma entidade que só tem sócios, pessoas jurídicas, pessoas civis, entendeu? Sócios certo. Individuais. Ah, individual. Mas na verdade todas as universidades brasileiras que têm curso de comunicação, elas participam da Intercom indiretamente. Perfeito. Nós criamos exatamente como uma entidade civil com a participação de indivíduos, porque as entidades que são compostas por instituições, elas são muito complicadas na sua gestão. Aqui, por exemplo, nós estamos realizando a Interconsul aqui em Curitiba, estão presentes todas as universidades que têm cursos de comunicação. Todas estão representadas? Todas estão representadas. Na verdade, a Intercom se caracteriza desde o seu nascimento por ser uma entidade plural. Perfeito. Em que todas as correntes de pensamento, todas as faixas da sociedade estão presentes, estão representadas. E ela não tem, enquanto sociedade, nenhuma diretriz no sentido de uma tendência ou outra. Na verdade, é um espaço de debate, de reflexão e de controvérsias. Que bom. Ela não assina embaixo nada a não ser aquilo que for consensual. Tá certo. Professor Marques de Mello, recentemente a Reuters publicou um índice relativo à credibilidade da imprensa brasileira. E não sei se isso é curioso ou não, mas a pesquisa indica que a imprensa brasileira, a mídia, tem maior credibilidade que o próprio governo. Isso é uma coisa normal? Olha, tem sido tradição no Brasil, o governo é desacreditado. São poucos os momentos em que a população realmente confia no governo. E nesse momento, quer dizer, nós já tivemos períodos em que esse índice do governo era melhor. Mas nesse momento nós estamos vivendo aí com CPIs, corrupção, denúncias. Evidentemente a credibilidade do governo está em baixa, principalmente do parlamento, né?
quando o parlamento se transformou numa pizzaria. Então é normal que as pessoas acreditem mais na imprensa, na mídia. E tem outra razão também, é que na verdade a mídia é a verdadeira escola do Brasil. A maioria da população não passa pela escola, passa de raspão nos primeiros anos e depois ela, na verdade, a maioria dos jovens são jogados direto no mercado de trabalho ou no desemprego. Então eles se educam através da mídia. Então, na verdade, tem uma contribuição. A contribuição da mídia é uma contribuição importante, portanto merece credibilidade. Certo. Isso, na verdade, atribui à mídia uma grande responsabilidade. Acho que quem faz mídia devia pensar muito grande nesse papel educativo que exerce, muitas vezes de maneira inconsciente. Tá certo. Aproveitando esse tema que você colocou, da importância do papel que a mídia tem enquanto agente fomentador da educação, existem em todo o Brasil TVs educativas, né, que o próprio nome já diz, deveriam ter o seu papel, a sua conotação de educar. Como é que a Intercom vê as TVs educativas no Brasil? Bom, como eu expliquei, a Intercom não tem posição. Eu tenho. eu as chamaria mais de TVs deseducativas. Em que sentido? No sentido de que elas, sendo, digamos, de um modo geral, são mantidas pelo Estado, pelo erário público. Certo. Então elas tinham a obrigação, na verdade, de se dirigir à grande massa da população. E a maioria das televisões educativas no Brasil, mantidas diretamente pelo Estado, por fundações ou pelas universidades, elas se dirigem para uma faixa minúscula da população que é a elite. São televisões de elite. Então, evidentemente, nesse sentido, se dirigir para uma minoria da população, elas são boas, algumas são de boa qualidade, mas do ponto de vista da sua missão, elas estão desencaminhadas. Elas deveriam pensar exatamente no cidadão comum e oferecer esse cidadão comum, aquele que não tem escolarização, conteúdos capazes de se contrapor, digamos, à mixórdia que muitas vezes está aí na televisão aberta, na televisão comercial. Tá certo. E na verdade elas não representam isso. São televisões chatas, parecidas com as europeias, e que, portanto, não cativam o interesse da audiência. Então fica um traço de audiência na maioria delas. Tá certo. Agora, não é no mínimo contraditório conceder a instituições que não são educativas o direito de terem um canal educativo? Eu acho que não é o problema de quem tem a concessão, eu acho que é o cumprimento da finalidade, porque, certo, claro que ultimamente se convencionou muito se transfere televisão educativa para entidades chamadas entidades sociais, certo, né? Que na verdade elas transmitem um pouco da programação que vem da TVE e enchem um pouco a parte local com coisas que de um modo geral são ou inúteis ou fúteis. Mas eu na verdade, estou dizendo tudo isso sem muito elemento, porque até isso nós não temos pesquisado na universidade. Não existe. Há pouca pesquisa sobre isso. Eu fiz um estudo há 30 anos atrás sobre a televisão no Brasil. 30 anos atrás? 30 anos atrás. Fizemos uma equipe das universidades do Rio Grande do Sul e universidades de várias partes do Brasil. De lá para cá não se fez mais nenhum estudo comparativo dessa natureza. Não se fez mais. Isso tanto em universidades públicas quanto privadas? Sim, o que nós temos, na verdade, são estudos pontuais, estudos monográficos. Você estuda, digamos, o programa da Rede Globo às 7 horas da manhã no Tocantins, ou então a novela das 7, entendeu, nas favelas do Rio de Janeiro. O que é bom que nós tenhamos coisas dessa natureza, mas faltam estudos mais gerais, mais holísticos, capazes de dar uma visão global do conjunto. A gente percebe que a comunicação está cada vez mais regionalizada. Isso é bom para o país? Olha, eu gostaria que fosse regionalizado, eu acho que está menos regionalizado, nós devíamos ter mais programação regional. Aliás, a lei determina isso. Mas estava tramitando uma lei obrigando a... Mas já existe a lei. Mas já foi promulgada essa lei? Já foi promulgada e não se obedece. Ah, pensei que estivesse tramitando. Muitas vezes o que chama-se de regional é, na verdade, alguma coisa que é governamental, é de pouco interesse da sociedade. Certo. Eu acho que nós deveríamos fomentar a programação regional, além daquilo que a lei determina, porque o Brasil é um país de culturas regionais. Certo. E nós precisamos nos reconhecer nessas regionalidades, porque elas, na verdade, são aquilo que, digamos, a nossa ponta de lança para entrar no mercado global. Perfeito. Porque se a gente não tem identidades culturais definidas, fica difícil depois de se afirmar mundialmente. Porque não é a identidade brasileira. É verdade. Não é? É contaminada, né? Está contaminada.
O Brasil é um país que Manuel Diegues Júnior, um grande sociólogo do século passado, do século XX, já dizia que é um arquipélago regional. Ou seja, são regiões, são ilhas bem demarcadas no Nordeste, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, certo, e assim por diante. Então essas culturas, na verdade, elas são muito fortes e, sem dúvida nenhuma, foram um pouco aplacadas durante o período do regime militar. E precisam ressuscitar. Porque se a gente vai nas ruas, nas praças, entendeu? Nas pequenas cidades do interior, nós vemos que essa cultura está viva. Mas ela não está refletida na televisão, na mídia de um modo geral. Tá certo. A não ser numa novela ou na outra que você toma aquilo ali como exótico. Tá certo. Professor Marques de Mello, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos no próximo bloco falando mais sobre a Intercom. Até já. A comunicação é extremamente importante para aproximar comunidades. O CELIM, Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, procura levar seus alunos a perceberem como se realiza a integração entre diferentes culturas em uma mesma sociedade, promovendo assim a troca de valores e informações culturais. Através da arte, da música, da literatura, das tradições e costumes, eles conhecem o modo de ser de diferentes países. Ligado ao setor de ciências humanas e aos departamentos que compõem o curso de letras, o CELIM oferece cursos em 22 idiomas. Eles ensinam aquela comunicação cotidiana e também aquela compreensão de textos e fazem muito destaque ao valor de aprender ambas coisas. Ao oportunizar o uso didático-pedagógico de novas tecnologias no ensino-aprendizagem, produzindo pesquisa e conhecimento na área de ensino de línguas, o CELIM funciona como uma escola de aplicação, na qual diversos alunos do curso de letras da UFPR fazem estágios e adquirem experiência para atuar em sua futura profissão em outras instituições. O que é bom do CELIM é que você tem uma oportunidade para trabalhar e que você, por trás, existem pessoas com você te auxiliando e fazendo com que você acredite no que você aprendeu e que você possa desenvolver técnicas para dar aula, né, técnicas didático-pedagógicas e, além disso, continuar estudando. É neste ambiente que surge a troca de informações, a possibilidade de ir além da sala de aula em um microcosmo que reproduz nossa sociedade multicultural. Buscando atender tanto a comunidade universitária quanto ao público externo da UFPR e também a programas sociais como o Programa Formare de Educação Profissional, o CELIM oferece bolsas de estudo integrais e parciais para todas as suas turmas. O CELIM é, portanto, a unidade da UFPR voltada tanto para o aprimoramento profissional dos que nele atuam, quanto para o atendimento da comunidade de uma maneira geral. Mais informações no site www.humanas.ufpr.br/CELIM. Nós estamos conversando hoje com o professor José Marques de Mello, presidente da Intercom, presidente e fundador da Intercom. Professor Marques de Mello, nós conversamos no primeiro bloco sobre assuntos diversos. Eu queria começar esse segundo bloco de uma maneira um pouco mais picante. Um dos objetivos que eu observei da Intercom é tentar fazer dos veículos de comunicação instituições descoladas do poder público, alheias a interesses políticos. Isso é possível? A Intercom, na verdade, é uma instituição que põe as teses para debate. Certo. E nós estamos dedicando esse ano os nossos eventos, tanto o Intercom Nacional quanto o Intercom regionais, às relações entre Estado e comunicação. E a nossa preocupação é no sentido de alertar a sociedade para os perigos de um controle drástico, draconiano do Estado em relação à mídia. Correto. A mídia tem que ser independente, tem que ser autônoma, ela tem que se manter através de sistema privado ou também de sistema público. Uhum. E quando ela é uma televisão mantida diretamente pelo governo, no sentido de televisão estatal ou mídia estatal,
ela precisa, na verdade, respeitar as diferenças na sociedade, porque o Estado, mesmo que tenha, digamos, um governador, um prefeito ou um presidente de um determinado partido, os demais partidos participam, então precisa abrir espaço para todos. Como a pluralidade. Para a pluralidade. As televisões europeias, que são ainda mantidas como televisões públicas, elas respeitam, inclusive, esses blocos de divisão das fatias do poder, para que todas as correntes estejam representadas. Então, eu acho que teria que ser a tese consensual na Intercom. Não obstante, tem outros grupos que defendem que a mídia deve ser estatizada, outros defendem que seja privatizada totalmente. Totalmente. Mas é um direito que eu acho que os pesquisadores têm de apresentar seus pontos de vista e argumentar em torno deles. Esse tema que relaciona a mídia ao Estado é uma coisa interessante, porque a gente percebe nitidamente que os detentores dos veículos, pelo menos grande parte deles, tem uma relação muito próxima com o poder público, né? Muitos são deputados, senadores, exercem cargos no executivo. Isso é observado em outros lugares do mundo ou isso é próprio do Brasil? Não. Eu acho que essa tendência da relação da mídia com o poder é uma tendência histórica. É difícil separar a mídia de política. O que eu acho que houve no Brasil nos últimos anos foi um exagero em relação, digamos, a esse controle da mídia pelos políticos, somente pelos parlamentares. Certo. Esse fenômeno é chamado, inclusive, por alguns pesquisadores, de coronelismo eletrônico. Você vê. Quer dizer, os velhos coronéis eles desapareceram do cenário rural, até porque o mundo rural está encolhendo no Brasil. Perfeito. E eles estão, entendeu, localizados no território midiático. Mas eu acho que isso precisa ser bem conhecido, melhor conhecido, mais debatido, porque não era a tradição brasileira. Na verdade, nossa tradição durante o século XX foi de ter grupos empresariais fortes, que evidentemente participavam do jogo político, mas não eram, digamos, não havia, digamos, essa ingerência direta. Então o senhor acha que hoje é maior isso? Hoje Principalmente no rádio e na televisão, mais no rádio do que na televisão. Certo. E um pouco na imprensa, né? Escrita. Os jornais de pequenas cidades, de capitais, muitas vezes eles são jornais criados para os períodos eleitorais. Você faz uma estatística, você vai observar que nos períodos eleitorais a curva vai lá em cima, depois ela baixa. E o que permanece são os jornais tipo jornal empresa, que não está diretamente vinculado a esse sistema eleitoral. Certo. A gente observou recentemente, não é tão recente assim, a tentativa do governo federal de criar a chamada Lei da Mordaça, né? Me lembro na ocasião do presidente da ABI, o Azedo, se pronunciar de uma maneira contundente, repudiando essa tentativa. Qual é a sua análise com relação a essa questão? Acho que ele está correto. Na verdade, nós devemos ter liberdade de imprensa, liberdade de investigação e responsabilidade, evidentemente, que o jornalista também não pode ser leviano e publicar coisas que não sejam comprovadas. Ele tem que, na verdade, ter um mínimo de respeito à fidedignidade dos fatos, à veracidade. Perfeito. E, claro, também aberto para diferentes pontos de vista. Quer dizer, eu acho que as informações são sagradas, mas as opiniões devem ser livres, cada um dizer o que assina e assume a responsabilidade pelo que disse. Tá certo. Qual é a relação que a Intercom tem com a ABI? A relação que a Intercom tem com a ABI hoje é uma relação de parceria como com outras entidades dessa mesma natureza. Mas, historicamente, a relação da Intercom com a ABI foi uma relação muito estreita. Quando a Intercom foi criada em 1977, nós estávamos no fim do regime militar. Transição, portanto, já logo perto de 79 veio a anistia e depois então veio o governo de transição. Nesse momento, a sede da Intercom em São Paulo foi na própria ABI. Eu era muito amigo do Dr. Barbosa Lima Sobrinho e busquei o apoio dele quando fundamos a Intercom e ele nos cedeu um espaço na ABI São Paulo para nós funcionarmos ali. Mas depois a Intercom andou com suas próprias pernas e mantemos hoje uma relação cordial, entendeu, de colaboração. Há um projeto que nós estamos trabalhando juntos há 5 anos, que é a Rede Alfredo de Carvalho, um projeto que a Intercom lançou para resgatar a memória da imprensa no Brasil. Bacana. Lançamos essa rede na sede da ABI do Rio de Janeiro, e a ABI é uma das integrantes dessa rede, como a FENAGE e outras instituições, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, várias outras instituições dessa natureza. A Intercom tem um forte viés acadêmico. A gente observou nos últimos anos a criação
né, de várias universidades, várias faculdades em todo o Brasil, oferecendo cursos na área de comunicação social, com habilitações em publicidade e propaganda, relações públicas e jornalismo. Qual é a análise, a compreensão da Intercom com relação a essa multiplicação de espaços e de ofertas de cursos? Bom, a Intercom tem tido um papel de acompanhar ciclicamente essas tendências do ensino. Nosso primeiro congresso foi exatamente sobre ensino e pesquisa em comunicação, Perfeito. em 1978. E vamos realizar na semana que vem um fórum na cidade de São Paulo sobre a questão da qualidade do ensino. Ela se chama Fórum em Defesa da Qualidade do Ensino de Comunicação, que nós estamos presenciando, digamos, uma decaída dos níveis de qualidade. Infelizmente, o governo deixou de fiscalizar, como esperávamos que fizesse, com a participação da comunidade acadêmica, a qualidade dos cursos de comunicação, não só de comunicação, de todas as áreas. E na nossa área isso nos preocupa muito, porque surgiram novos cursos. Esses cursos passam, evidentemente, por uma análise das condições físicas do grupo docente, mas às vezes o curso começa a funcionar e aquilo que foi prometido para o MEC, ou foi prometido para os alunos, não é cumprido. Então precisamos acompanhar isso enquanto sociedade civil. O senhor falou agora há pouco que parece haver um comprometimento da qualidade do ensino. Isso se dá por essa política de multiplicação, de ampliação das ofertas? Eu acho que não. Eu não sou catastrófico em relação à ampliação das ofertas. Nós precisamos ampliar muito mais as ofertas, porque o Brasil tem muito pouco estudante na universidade. Se formos comparar com o Paraguai ou a Bolívia, proporcionalmente o Paraguai e a Bolívia têm mais estudantes na universidade do que o Brasil. O que precisamos ter é ensino de qualidade. Perfeito. Não é qualquer coisa que vai ser instalada. Então, se há oportunidades de acesso, nós devemos garantir essas oportunidades. Agora, claro, nós estamos vivendo um momento muito delicado no ensino superior brasileiro, principalmente privado, em função da crise do mercado de trabalho. O fato de termos uma economia engessada, que não cresce a níveis desejáveis, isso, na verdade, está fazendo com que a classe média não tenha emprego. Então, muita gente que vai para a universidade sai e não encontra emprego. E não é só na área de comunicação. Certo. É geral, digamos, uma crise geral. A nossa sociedade vive momentos de evolução muito grande e a área da comunicação parece ser mais acentuada ainda, esse dinamismo. Os cursos de comunicação têm acompanhado essa velocidade da tecnologia, da comunicação? Eu acho que na tecnologia tem acompanhado. Se você vai a qualquer faculdade de comunicação do Brasil hoje, ela está equipada, ou deveria estar equipada com os recursos necessários para isso, sobretudo em relação à digitalização, a vídeo, televisão. Às vezes as privadas estão mais bem equipadas do que as públicas deixam a desejar. É mesmo. Eu já fui presidente da Comissão Nacional de Ensino de Comunicação e naquele momento eu desenvolvi um projeto de equipamento das universidades públicas, porque era uma vergonha. O MEC cobrava condições de qualidade, da maioria, sobretudo de instalações das universidades privadas, mas não dava um bom exemplo, porque as universidades públicas estavam morrendo à míngua. Isso, evidentemente, mudou a política de atendimento das universidades, mas, no geral, elas estão bem equipadas. O que talvez elas não estejam bem equipadas é no que se refere aos conteúdos. Eu acho que é uma transição muito forte dos cursos de comunicação no Brasil nos últimos anos, quando, na verdade, nós criamos um modelo que é o modelo do curso único de comunicação com habilitações. Perfeito. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Quer dizer, o que existe são cursos de jornalismo, de rádio e televisão, de propaganda, de relações públicas, que estão no mesmo espaço que é a escola de comunicação, a faculdade de comunicação. Certo. Mas não, na verdade, é uma camisa de força que coloca todos os alunos 2 anos básicos e depois eles escolhem as suas especializações. Acho que isso precisa mudar. Na semana passada houve um encontro de professores de jornalismo no Brasil e os professores de jornalismo estão reivindicando a possibilidade de ter cursos de jornalismo com autonomia, como foi historicamente nesse país. Eu estive aqui há muitos anos na Universidade Federal do Paraná exatamente para falar no curso de jornalismo. Certo. Hoje o curso de jornalismo é uma habilitação do curso de comunicação social. Perfeito. Então confunde-se, na verdade, às vezes a mídia com o conteúdo objetivo. Tudo está na mídia, mas nem tudo que está na mídia é jornalismo. Tá certo. A grade curricular é adequada?
que hoje é praticada? Olha, a grade curricular hoje ela deve ser adequada porque ela é livre, no sentido de que desde a reforma do Darcy Ribeiro, que se deu autonomia curricular às universidades, cada universidade faz o currículo que quer. Infelizmente, no Brasil a gente reivindica a liberdade, mas quando tem a liberdade não sabe usar. Então, muitas faculdades continuam mantendo os currículos antiquados dos tempos ainda do regime militar. Certo. E não mudaram. Eu acho que quem quiser mudar tem que mudar e mudar de acordo com as tendências do mercado local, em sintonia com as empresas, com os sindicatos. Perfeito. Então as grades devem ser adequadas. Há grades que são anacrônicas e outras que mudaram, mas na verdade mudaram apenas os rótulos, porque os conteúdos permanecem os mesmos. Eu publiquei um trabalho alguns anos atrás que eu dizia que a crise das instituições de ensino superior muitas vezes tenta resolver com a grade curricular. Muda os nomes, mas ficam os mesmos professores, então não muda nada. É verdade. Tá certo. Professor, para encerrar essa nossa conversa, nós estamos numa TV universitária, TV da Universidade Federal do Paraná. Eu queria saber qual é a sua opinião, né, e que importância as TVs universitárias têm para o público telespectador. Olha, as TVs universitárias, de modo geral, elas estão no sistema de cabo. Perfeito. E, portanto, elas, na verdade, terminam sendo dirigidas a uma elite. Eu acho que aí já tem um primeiro problema, que elas precisariam ser televisões abertas para significar opção de aprendizagem, de cultura para toda a sociedade, não apenas para a elite. Perfeito. Mas isso daí, evidentemente, não é um problema das universidades, mas da legislação vigente. Não depende da universidade. Mas mesmo assim, estando no cabo, eu acho que as televisões universitárias elas pecam por uma falta de identidade televisiva. Elas são muito mais reprodutoras do sistema de ensino, que se fala mais do que se mostra. Televisão é imagem em movimento. Então eu acho que esse é um vesgo que a televisão universitária tem no Brasil, de muitas vezes só apresentar professores dando entrevista, falando, ou então mostrando, digamos, situações parecidas com a da sala de aula, e não, na verdade, exibindo sons e movimentos. Tá certo. Claro que para isso precisaria haver mais recursos. Às vezes a universidade cria televisão e não aloca os recursos suficientes para o desenvolvimento dessa televisão. Precisaria haver um pouco mais de consciência dos gestores universitários, dos reitores, dos diretores, em relação, digamos, ao alto custo que tem uma televisão. Mas esse alto custo pode ser otimizado através de atividade cultural ou educativa. Perfeito. Tá certo. Professor Marques, agradecemos muito a sua estada aqui nos estúdios da UFPR TV. Estamos à disposição para um retorno, um regresso seu a Curitiba, e agradeço muito pela sua entrevista. Pois é, eu que agradeço a oportunidade, sobretudo estando participando aqui de um evento que tem mais de 1000 pessoas de várias regiões, de vários estados do sul do Brasil, e espero voltar aqui em 2008, quando Curitiba vai sediar o Congresso Nacional de Ciências da Comunicação, promovido pela Intercom. Certo. O programa Marketing e Comunicação fica aqui, agradecemos muito a sua audiência e até a próxima edição.